Uma boa notícia essa semana, viu? A divulgação do primeiro trimestre deste ano, só agora saiu, dizendo que foi positivo para micro e pequenas indústrias. Aí nos interessa. Porque em Matão nós temos muitas, mas muitas micro e pequenas indústrias. É o que levantou e concluiu a Confederação Nacional da Indústria. O panorama da pequena indústria mostra uma melhora no índice de desempenho, que registrou a melhor média, 45,5 pontos no primeiro trimestre do ano, desde 2012, portanto há 10 anos. O índice de perspectiva também apresenta um aumento de 3 pontos, quando comparado com o mesmo período do ano passado. De qualquer modo, parece ser realmente um número muito interessante e nos interessa muito. Nós estamos em uma região aqui de grande presença da pequena, da microindústria, no nosso caso, principalmente as pequenas, micro e pequenas indústrias no setor do agro, de abastecimento de máquinas para o agro, enfim, de tantas outras, né? Outros setores, mas muito particularmente de micro e pequenas indústrias de implementos agrícolas, enfim, de produtos que abastecem este que também é igualmente um setor fundamental da nossa economia, que é o agro. Isso nos interessou muito pela razão já dita, de tal modo que a gente convidou e ele aceitou para falar a respeito e explicar melhor esses números para a gente entendê-los melhor. O gerente de análise econômica da Confederação Nacional da Indústria, Marcelo Azevedo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Daécio. Bom dia aos espectadores e aos ouvintes da rádio, do Jornal da Saudade. Marcelo, aqui está dizendo que comparativamente ao ano, até mesmo comparativamente ao ano passado, houve um incremento de 3 pontos que, comparativamente ao ano desde 2012, que este é um período que apresentou, me corrija se eu estiver errado, uma sensível melhora no índice de desempenho, na melhor média de 45,5 pontos. Por que neste primeiro trimestre é uma época sazonal, quando se sabe que muitos setores da economia e a indústria abastece, o comércio e tudo, por exemplo, são 3 meses mais parados, vamos dizer assim, né? E bem nesse período, isso tem a ver ainda com aquele desabastecimento da pandemia e agora reposição de estoques, algo assim, não? De fato, é um momento mais parado daí da economia, nesse início de ano, especialmente quando se fala da indústria, sobretudo, mas a gente tem um desempenho realmente melhor nesses primeiros meses do ano que em períodos anteriores. E tem um pouco disso, né? Tem um início do ano que mostra, apesar de todas as dificuldades que ainda são enfrentadas pelo setor, especialmente na questão de insumos, um desempenho um pouco mais favorável, né? A gente tem o início do ano começou ainda, especialmente no caso dos pequenos, com ainda alguma falta de matérias-primas. Isso já parecia um pouco mais resolvido com as minhas empresas. O início do ano a gente viu as pequenas correndo atrás desses ajustes, mas claro, aí vieram outros problemas, questão da guerra e a paralisação na China, que isso começou a aparecer no final do trimestre mesmo, e põe uma interrogação aí um pouco na continuidade desse movimento. Mas era um bom momento mesmo, especialmente nos primeiros meses do ano, nesse sentido, de uma recomposição, de uma saída de uma situação que era um pouco mais negativa. Quer dizer que há uma razão sazonal para isso, vamos dizer assim. As duas coisas. Tem uma situação de sazonal pelo ano, o início de cada ano ser um pouco mais fraco, e também pelo que tinha acontecido no ano passado, que todas as dificuldades enfrentadas pela indústria, e o início que parecia ser um pouco mais com dificuldade, mas um pouco mais promissor. A análise se baseia na micro e pequena indústria e
E nós sabemos que ela está presente e abastecendo os mais diferentes setores. Há algum setor em particular que teve uma elevação ainda maior nessa análise? Olha, o que aconteceu foi bastante comum, esse problema de insumos é bastante comum a todos os setores. Então, a situação que é muito explicada por isso... É mesmo? É bastante comum aos setores. São poucos setores que não enfrentam algum tipo de problema disso. Alguns enfrentam problemas mais complicados, né? Mas são poucos aqueles que não enfrentam problema nenhum com a questão de insumos e matérias-primas. E qual é o setor que não teve igual performance? Positivamente, a gente tem um setor, até o mesmo setor de alimentos, porque a questão que estava pegando mais era muita de embalagens, e isso foi realmente, não diria superado, mas está muito melhor do que esteve no momento mais críticos da pandemia. Por outro lado, quando a gente fala de setores com cadeias mais longas, sobretudo a questão de veículos automotor, de material elétrico, são setores que têm cadeias um pouco mais longas, e aí a organização dos insumos é uma coisa muito importante para esses setores, e qualquer falha nesse processo prejudica demais esses setores, né? É uma linha que envolve muito setor, muitas vezes muitos outros setores, muitos outros insumos. Qualquer falha prejudica bastante. E aí esses setores realmente estão tendo uma dificuldade maior. Vamos lembrar, gente, que muitos podem não dar o devido peso ao micro e pequeno, não é? Mas vamos lembrar que somados, eles são poderosíssimos, inclusive na fomentação de mão de obra, né, Marcelo? Exatamente. Não à toa que a gente faz essa pesquisa, porque muitas vezes umas pesquisas, enfim, outras pesquisas que são feitas em outras instituições, muitas vezes elas focam muito nas grandes empresas, porque fica, inclusive, até mais fácil conseguir os dados. Muitas vezes, quando você pega algumas grandes empresas, você já tem uma quantidade significativa de emprego, de faturamento e tal. Mas, às vezes, são realidades muito diferentes e a importância então, é preciso contar essa história, porque a importância das pequenas empresas é muito grande também. E, às vezes, a situação, e muitas vezes, né, a história é muito diferente, as dificuldades são outras. Então, a gente tem essa pesquisa justamente para poder dar esse olhar e a gente poder entender o que está acontecendo. E é o que acontece agora, por exemplo, que tem uma diferença significativa entre pequenas e grandes. Se nas grandes tinha começado a haver alguma melhora na questão de insumos, isso não estava acontecendo nas pequenas na mesma intensidade. Eu fiquei aqui pensando, enquanto a gente fala aqui sobre o primeiro trimestre, que logo vocês virão a público divulgar o balanço aí do segundo trimestre, né? E aí, quando isso acontecer, será que vamos ter alguma, mesmo no setor da pequena e média indústria, algum tipo de influência, desta vez, da guerra na Ucrânia, Marcelo? Certamente. A gente já tem algumas... Certamente. A gente tem algumas consultas, né, junto aos empresários, falando não só da guerra, mas também das paralisações na China por conta de lockdown. E isso já está aparecendo, sim, já nos nossos contatos com os comunitários, com as pequenas empresas, enfim. Já novamente uma percepção geral, uma preocupação geral por conta por conta desses fatores. A gente percebe que o movimento que a gente estava na expectativa, no radar dos empresários, de uma normalização das cadeias, foi no mínimo adiado. Então há uma percepção de piora de novo nesse problema, por conta associados tanto à guerra quanto às paralisações na China. E também a própria questão inflacionária no mundo, né? Eu vi aqui, enquanto nós temos sim uma inflação alta, mas também eu vi a Alemanha, por exemplo, grande potência europeia, que está padecendo lá com o seu cerca de 8%, Estados Unidos perto de 8%, enfim, a própria China, né? Padecendo aí. Você vê que há uma questão de uma crise que é nitidamente mundial, né, Marcelo? Sem dúvida. Esse é um problema
não é apenas nosso. Essa questão de preços realmente está prejudicando não só o nosso país, como vários outros, como você citou. E estão todos procurando suas saídas para lidar com esse problema, né? A questão de preços, a gente não é só uma questão de acesso às matérias-primas, mas mesmo quando você consegue com um preço muito mais caro. Isso prejudica a competitividade aqui dentro, prejudica a competitividade lá fora, quando não prejudica a própria saúde financeira das empresas mesmo, porque as mudanças nos preços ainda são muito grandes em alguns momentos. Aqui no universo de quem te escuta e te assiste agora, Marcelo, nós temos os telespectadores, internautas e ouvintes, que como eu, inclusive, nós trabalhamos dentro de de um meio, vamos dizer assim, que embora sempre por extensão é grande, mas nós estamos dentro de uma realidade aqui, às vezes é difícil enxergar como é que uma guerra na Ucrânia vai chegar até mim. Então o cara vai dizer assim, olha, eu não consigo entender isso aí, por exemplo, que o Marcelo está dizendo, que a guerra lá vai influenciar aqui, o que eu tenho com isso? Alguém vai dizer, aliás, acho que muita gente, e dá até para entender por quê. Agora o Marcelo, por exemplo, eu estou conversando com Marcelo Azevedo, gerente de análise econômica da Confederação Nacional da Indústria, então ele está dentro de um plano muito macro do que vem a ser esse setor e tal, né? Eu queria, Marcelo, que você, até com exemplo prático, se você tiver, dissesse, não só para mim, mas acho que para a grande maioria das pessoas, que às vezes, e é de se entender por quê, não consegue entender como é que uma guerra na Ucrânia vai mexer na minha vida aqui. O problema é deles, eu não tenho nada com isso, mas aquilo lá chega aqui. Chega no teu bolso, chega em tudo, né, Marcelo? E é inevitável, né? E é inevitável. O exemplo que todo mundo sente nas suas empresas, no seu dia a dia. Mas na gasolina, por exemplo, né, a gente teve por conta da guerra, a gente teve a interrupção da produção, ou da disponibilidade na Rússia especialmente da Rússia nesse caso, da questão de petróleo e gás. Os preços de energia subiram muito, o petróleo subiu muito por conta disso. A Rússia e a Ucrânia somados têm participações importantes, por exemplo, na produção de trigo, e isso acabou aumentando muito os preços disso também no mercado internacional, e acaba chegando para a gente esses preços mais altos também. O próprio conflito, ele criou novamente pressões e confusão na logística ali de transporte, que já vinha prejudicada por conta da pandemia, a questão de preço de frete, a própria logística. Isso trouxe nova confusão, nova pressão sobre os preços, então, novamente, na hora de importar, muitas vezes está se pagando frete mais caros novamente. Então, a gente está sendo atingido por várias formas, seja indiretamente, como isso tudo que a gente falou, por questão de elevação dos preços lá, da logística lá, isso afeta os preços daqui, ou mesmo diretamente, no caso do fornecimento de alguns produtos, como, por exemplo, coisas muito pequenas, específicas, que a produção, muito específica em alguns setores, como até paládio, que é importante para baterias de carro. A Rússia tem uma participação importante nisso. Mas, de novo, até, por exemplo, o trigo novamente. Trigo, é verdade. Né, que eles têm uma participação muito importante. Isso acaba... e a gente não que a gente importasse diretamente deles, mas até, não muito. A gente até importava um pouco, mas não muito. Enfim, leva o preço para todo mundo. Agora, uma coisa que a gente importava muito deles, fertilizantes. Isso também, enfim, também é um fornecimento também que foi bastante reduzido. Então isso vai afetando diretamente e indiretamente a nossa economia, a nós, né, como pessoas, como empresários, essas mudanças todas de preço e essa volta das incertezas. E aí a China, que também fornece lá os seus insumos para a parte da indústria brasileira, sim, na hora que faz o lockdown, ela limita, ela para tudo. Para mesmo, né? Radicalmente. Exatamente. Então vira uma questão não só de você não ter um preço mais caro, como às vezes você não tem produto porque estava tudo fechado e atrasa tudo. Por essas e outras, né, Marcelo? Fica muito difícil você pensar no médio e no longo prazo, né? A gente acaba tendo que, por conta dessas instabilidades todas,
esperadas ou inesperadas, acaba que o sujeito vai ter que viver cada dia de uma vez, né? Na programação da sua indústria, por exemplo. Exatamente, é difícil prever o desfecho de uma guerra, né? A gente tem aquele ditado que você sabe como ela começa, mas nunca sabe como ela termina, né? Então é difícil saber o desfecho, de quando vai ser o desfecho, como vai ser esse desfecho, a matéria de sanções e como vai ser, vai ficar a Rússia e a Ucrânia após isso. Então a gente é muita incerteza. A gente fica pensando no médio e longo prazo, além de cuidar ali do dia a dia, cuidar do curto, é se preparar para os diferentes cenários, mas é difícil, né? É muito difícil tentar prever cenário quando ele vai vir, e a gente está vivendo isso já desde 2019. A pandemia também era algo desde 2020, a pandemia era algo também super novo. Eu não sabia como ia acontecer, como seria a sua evolução. Então é uma incerteza já há bastante tempo. E quando achava, né, no início desse ano, que talvez essa incerteza ia dar uma trégua, me vem uma guerra e a Covid ainda afetando, né, via China. É muita incerteza por muito tempo. É verdade, é verdade. Minha gente, é isso. A gente quis saber mais detalhadamente aquilo que chegou até a gente como algo animador, e é mesmo, não deixa de ser o primeiro trimestre de 2022 positivo para as micro e pequenas indústrias. Já que nós as temos aqui numa quantidade muito grande em toda a região, esse era um assunto que precisava ser melhor entendido e graças a Deus conseguimos isso. Graças à gentileza do Marcelo Azevedo, com quem nós falamos, gerente de análise econômica da Confederação Nacional da Indústria, que é quem fez esse levantamento. Obrigado, Marcelo. Bom dia. Bom dia, sempre um prazer. Obrigado pela oportunidade. E muito obrigado, pela gentileza de sempre. O Marcelo sempre é muito atencioso, porque sabe, né? A gente o procura sempre pela mesma razão com que ele sempre é gentil com a gente, porque estamos numa região que é altamente agrícola, mas também muito industrial. Obrigado e bom dia. Bom dia.